Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao nosso canal Aprenda Direito Constitucional. Eu sou o professor Wellington Oliveira e vamos juntos desvendar e realmente aprender direito constitucional. Antes, eu gostaria de te convidar a curtir aqui o nosso canal e, se você gostar da aula, compartilhe com seus amigos. Então, vamos aos estudos? Eu inicio com uma pergunta. Onde e como nasceu a ideia de se ter um documento político que obrigue tanto o cidadão quanto as autoridades, todas as autoridades, a obedecer o mesmo ordenamento jurídico? Como foi esse caminho? Ao final dessa aula, nós vamos descobrir juntos, você estudante, você concurseiro, o caminho árduo que nós trilhamos para chegarmos ao Estado democrático de direito. Todos prontos? Então, vamos lá. Direito constitucional, constitucionalismo. Eu quero dar um conceito simples de direito constitucional para nós iniciarmos o estudo da matéria. Eu poderia dizer para os senhores que direito constitucional configura-se como direito público fundamental, por referir-se diretamente à organização e funcionamento do próprio Estado. Também à articulação dos elementos primários e ao estabelecimento das bases da estrutura da política. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. Nós tivemos uma evolução histórica do pensamento constitucionalista, que não é novo. Existem indícios que, desde a Idade Antiga, estudiosos e doutrinadores tinham em mente que nós deveríamos ter um documento acima de todas as autoridades do Estado. Então, dessa forma, preste bem atenção, estudante, preste bem atenção, concurseiro. Na Idade Média, em que pese alguns doutrinadores afirmar que existia pelo menos o embrião dessa ideia, ela não era plausível. Óbvio que não, porque nós vivíamos em regimes totalmente autoritários, ok? Muito bem, na Idade Média, a partir do século V, também não há que se falar em efetividade do direito constitucional ou das ideias do constitucionalismo, porque nós vivíamos também um outro modelo de sociedade, império, reinado e etc. E não caberia essa ideia revolucionária de submeter, por exemplo, o rei e seus ministros a um documento formal, uma lei fundamental, uma carta magna, ok? Nós chegamos a ter um rei famoso, um rei francês, Luís XIV, que ele certa vez reuniu a sua nobreza, os seus assessores, e disse em alto e bom tom: eu sou o Estado, ou o Estado sou eu. O que ele estava traduzindo? O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava dizendo que tudo no Estado dependia da figura central do rei. O que Luís XIV fez? Verbalizar aquilo que era uma prática comum no continente velho, ou seja, na Europa, ok? Idade Moderna. Temos um movimento que marcou muito, que foi a Revolução Francesa, que veio consolidar este modelo de termos um documento formal, um documento superior às autoridades constituídas. Mas presta muita atenção nessa dica. Antes da Revolução Francesa, nós tivemos na Inglaterra
no século XIII, no reinado do rei João Sem Terra, uma revolução entre os nobres, onde eles cobravam mais direitos e menos impostos. Como o rei João Sem Terra era um rei fraco, e aí você precisa resgatar na história a história do rei João Sem Terra, como ele era um rei fraco e ele temia a invasão na Inglaterra pelos franceses, ele teve que se submeter a essa condição. E neste momento nasceu o primeiro documento, eu não vou chamar de Constituição, mas o primeiro documento formal que obrigava o cidadão, mas também obrigava o rei a se submeter a este ordenamento jurídico. Se você pegar vários doutrinadores, eles vão dizer que a Constituição ou o movimento constitucionalista nasceu em diversas épocas, mas a maioria da doutrina vai colocar este como marco principal. João Sem Terra, o reinado de João Sem Terra, século XIII, onde ele teve que assinar um documento que seria um embrião da primeira Constituição que nós temos notícia, ok? Depois nós viemos com a Revolução Francesa, que consolidou, né, a história ou a ideia de um governo limitado, de um governo que não pode fazer o que quer do jeito que quer. Avançando, nós chegamos na Idade Contemporânea, a partir de 1789, onde nós consolidamos a ideia de termos um documento formal, escrito, que garantisse os direitos, os deveres e a organização do Estado. Ok? Tá fácil acompanhar? Então, vamos lá. Vamos para frente, então. Eu preciso falar dos senhores de constitucionalismo, ou pelo menos um conceito básico de constitucionalismo. O que eu poderia dizer para os senhores de constitucionalismo? É uma teoria que ergue o princípio do governo limitado. Ou seja, a Constituição vai limitar os poderes do Estado, que antes eram poderes absolutos, ok? Mais ainda, indispensável a garantia dos direitos sociais, dos direitos em dimensões estruturantes e da organização política do Estado. Notem que, nesse sentido, constitucionalismo moderno, o de hoje, representa o quê? Uma técnica específica de limitação do poder do Estado. Isso é muito importante, meu amigo estudante, meu amigo concurseiro. Porque constitucionalismo traz centralmente, objetivamente, três ideias, três funções, três pilares principais. Primeiro, garantia dos direitos. É na Constituição e somente na Constituição, num documento formal, onde submete a autoridade e o povo, que foi possível garantir os nossos direitos. Cito como exemplo a nossa Constituição de 1988, onde existe um rol de direitos e garantias individuais e sociais. E parte deles, inclusive, é cláusula pétrea, conforme artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição. Digo um exemplo, artigo 5º, direito à liberdade, direito à vida, direito à expressão, ok? São direitos individuais que a nossa doutrina chama de cláusula pétrea, ou seja, somente com uma Constituição nós poderíamos ter um rol de direito desse. Segundo, separação dos poderes. Isso é muito importante. E nos dias de hoje, parece muito lógico e muito tranquilo, mas nem sempre foi assim. Percebam, a maioria da nossa história, a maior parte da nossa história, nós não vivíamos em estados, conforme o modelo de hoje.
Nós vivíamos em reinados, em impérios, onde a figura do rei é que detinha todos os poderes. Dessa forma, hoje já não é mais assim. Hoje nós temos o princípio do governo limitado, pois a Constituição Federal, por exemplo, a nossa Constituição, estabelece as bases e os limites para a atuação do governo. Então, não é tudo que o governo pretende fazer que ele pode fazer. Primeiro, ele tem que passar pelo Congresso Nacional, tem que ser aprovada uma lei. Essa lei tem que ser depois, se por um acaso, em tese, tiver ferindo a Constituição, ela tem que passar pelo julgamento do nosso Supremo Tribunal Federal. Ou seja, hoje, efetivamente, a Constituição Federal limita o poder do governo. Querido aluno, querido concurseiro, grave bem essa frase. Constitucionalismo é uma luta contra o absolutismo, porque é o constitucionalismo que vai limitar, garantir os direitos e separar os poderes em entes autônomos e independentes. Ótimo! Queridos alunos e amigos, como hoje é o nosso primeiro encontro, a nossa primeira aula de muitas, eu vou postar aqui neste ambiente um curso completo de Direito Constitucional. Eu estou começando do início e vou destrinchar direito constitucional ao longo dos nossos encontros e das nossas aulas. Como hoje é um dia especial, um dia festivo, na nossa primeira aula, no nosso primeiro encontro, eu vou sortear um livro de minha autoria, que é esse daqui, que é a minha dissertação de mestrado. CPI Brasil, uma análise da real efetividade de uma investigação parlamentar. Eu fiz uma pesquisa, foi a minha dissertação de mestrado, que se transformou num livro, onde eu provo por uma pesquisa científica se as CPIs terminam ou não em pizza. Muitas pessoas falam, CPIs terminam em pizza. Mas qual é o dado científico para provar isso? Eu, neste livro, provo qual é o resultado objetivo e final das comissões parlamentares de inquérito. Acabam em pizza ou não? Então, esse é meu presente para você. Se você colocar aqui nesse ambiente a palavra eu quero, ao final eu vou sortear esse livro. Se você curtir essa nossa aula, esse nosso encontro e quiser colocar na mensagem eu quero, somente isso, eu quero, ao final eu vou sortear esse livro e eu quero entregar nas suas mãos esse presente, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro com o nosso canal Aprenda Direito Constitucional.